Fala meus amigos aqui do Mais Irlanda, vamos começar hoje mais um vídeo. Hoje o assunto é acomodação. É um papo bem discutido aqui, basicamente, diariamente, porque tá um caos conseguir acomodação, tá super difícil. Não é um problema que vem de hoje da Irlanda, mas vem se agravando cada vez mais, então tá super complicado. Então fique ligado aí que eu vou falar um pouco disso. Um pouquinho de quem tá afim de fazer o intercâmbio depois dos 30 ou com nível baixo de inglês. Então se liga aí. Então galera, se vocês acompanham o grupo do Facebook, por exemplo, vocês já devem ter visto lá que diariamente tem um pessoal postando foto, colocando descrições e tentando de alguma forma receber ajuda para conseguir aí uma acomodação, que é super difícil, igual a gente vem comentando aí. Só que tá caótico para todo mundo, não é de hoje isso aí na Irlanda. Meu caso, por exemplo, é que eu contratei 15 dias com a minha agência e no final desses 15 dias, por sorte, vamos dizer assim, um dos meus amigos conseguiu acomodação, mas a gente ainda tinha que esperar mais 15 dias. Então nós fomos para um hostel, tivemos que pagar aí esses 15 dias até a nossa acomodação ficar livre, né? E não é barato ficar em um hostel, é super caro, então é bem complicado nesse quesito. Para quem tem aí o foco na Irlanda, a recomendação que a gente dá é, dentro do possível, fazer uma reanálise. Porque a situação atual é muito complicada, então dentro do possível, se você puder reprogramar, olhar a questão do agendamento, dá uma olhada em outros destinos, como talvez a Austrália, ou quem sabe Nova Zelândia, ou sei lá, você checa com a sua agência, se você está contratando por uma, né, esse serviço, se tem destinos que estão com esse quesito de acomodação em situações melhores, porque aí você não se sente encurralado quando chegar aqui para simplesmente ter um lugar para ficar. Então, às vezes é melhor você analisar isso do que vir para a Irlanda e ter essa dificuldade toda sobre o lugar. Porque sobre emprego não é um problema, isso não é um problema aqui na Irlanda, mas sobre um local para ficar tá literalmente um caos. Bom, aí tem sempre um monte de gente que comenta assim: agora que vocês estão aí, fala pro pessoal não vir. Não é bem assim exatamente. O que o pessoal quer alertar, na verdade, é só para evitar esse destino por conta desse motivo, para analisar outras opções primeiro. Agora, se já era o seu sonho, coisa do tipo, ou se você tem outros motivos maiores que você definitivamente está vindo para a Irlanda, ou se você está programando para vir para a Irlanda de qualquer jeito, pelo menos tente se programar financeiramente. E você precisa, por exemplo, talvez pagar um hostel, procurar um Airbnb, até sair uma acomodação fixa para você. Porque, na realidade, tem casos de gente dormindo no McDonald's, de gente dormindo no aeroporto porque não conseguiram lugar para ficar. Sempre tem gente que dorme na rua porque às vezes não está com condição boa, enfim. Tem esses casos, acontece, é real. Então, se programem se vierem para Irlanda. Então não é que a gente não quer, a gente só está alertando desse problema que é real e bem complicado nos dias de hoje. Bom, vamos tentar por tópico então. A Irlanda sofre com isso, não é de hoje. Então, pesquisando um pouco essa questão, esse problema de acomodação, ele vem de bastante tempo até então, só que piorando, né, agravando cada vez mais. Então, para vocês terem noção aí, como uma referência, vamos dizer, hoje a média, né, do aluguel está aí por volta de 700 euros. É claro que você vai encontrar vários partindo daí. Se você encontrar para baixo disso, você já pode se declarar uma pessoa sortuda. Mas essa média aí de uns 700 euros e menos um pouco na época, né, claro, tem a questão da inflação com o tempo, mas a pessoa conseguia um quarto só para ela. E hoje, nesse valor, você tem que dividir quarto em vários locais. É claro que isso tudo varia de acordo com a localização da casa, de acordo com todas as utilidades e facilidades próximas que tem daquele local. Mas não deixa de ser um valor caro pelo que está sendo, né, oferecido hoje em dia e com muita dificuldade para se encontrar. Então, o outro ponto que tem muita gente que toca é o seguinte:
Tem pessoas que já estavam aqui, que terão seus vistos expirados, se eu não me engano, no próximo mês, e provavelmente retornará aos seus países de origem, né? Então muitos brasileiros deixarão a Irlanda, mas não quer dizer que essa fatia aí de fato vai retornar todo mundo, porque tem gente que tenta faculdade, tem gente que pode tentar aqui uma vaga de trabalho como Critical Skills. Então não quer dizer que essa pessoa vai deixar a Irlanda agora só porque o visto expirou, ela pode tentar renovar de uma outra forma. Então essa pessoa ainda ficará aqui residente na Irlanda. Então não quer dizer que vai melhorar por conta desse pessoal que vai embora. Um outro fator extremamente importante é que a Irlanda está recebendo vários refugiados, começando aí por 100 mil, e de acordo com um jornal aqui, isso deve se estender até 200 mil refugiados da Ucrânia. E o pessoal vai chegar aqui com esse status e o pessoal vai receber total prioridade. Então eles vão receber documentação primeiro, eles vão receber aí preferências em alguns locais para poderem ficar, benefícios, serviços do governo, escola, dentre outras coisas. Então, quando o pessoal chega aqui, é de praxe que você tente arrumar algum emprego que forneça uma carta para dar entrada no seu documento de PPS, que é tipo o seu CPF aqui. Então, se ele já demora por volta aí de uns 2 meses, 45 dias, 60 dias para poder chegar, pode ser que o pessoal que dê entrada agora com essa questão dos refugiados tenha esse período prolongado. Então aí você provavelmente vai ficar pagando uma taxa emergencial no seu emprego, recebendo menos dinheiro mensalmente ou semanalmente, dependendo de como você receber, até isso regularizar para você. E o pessoal vai receber, o Stamp 4. Na verdade, a gente vem como estudante como Stamp 2, então a gente só consegue trabalhar 20 horas semanais. Esse pessoal eles já vão receber o Stamp 4. Então isso quer dizer que eles vão poder trabalhar o dia inteiro, full time, normal. Então pode ser que eles recebam preferência por conta disso. Eu acho muito pouco provável em questão de vaga, mas o pessoal aí vai preencher bastante emprego também. Então a parte mais preocupante, na verdade, é eles receberem prioridade por conta dos documentos. Mas enfim, é uma decisão correta do governo ajudar o pessoal que está numa situação de guerra, então precisa de ajuda. Então o momento é de empatia e solidariedade. Então você está no seu país, você está, entre aspas, tranquilo, porque eu não sei da condição de cada um, mas a situação do pessoal é indiscutível, completamente diferente. Então o governo aí está fazendo um ótimo trabalho ajudando todos os necessitados até um ponto que a Irlanda consiga aí tá ajudando a todos eles. Bom, galera, ao pessoal que de qualquer forma vem para a Irlanda, quando chegar aqui provavelmente vocês vão procurar por acomodação, então tem que tomar cuidado primeiramente com os scams. O que é os scams? Golpistas. É o pessoal que está aproveitando da situação, está fazendo postagens na internet com os anúncios de várias casas, anúncios falsos. São anúncios de casas que não são aqui, são em outras localidades, eles usam fotos do Google, enfim, N fotos de outros lugares, criam um anúncio, colocam uma descrição onde você possa se interessar, daí você entra em contato. Quando você pede para ver a localização, a casa na verdade, eles simplesmente falam que não estão no local, que saíram em viagem, que foram para um trabalho de uma outra cidade e não pode mostrar o local. Então não caiam nessa, porque eles ainda às vezes tentam te mandar um contrato para você fazer o depósito, garantir a sua vaga. Não caiam nessa, porque sem ver o lugar, como é que você vai alugar esse local? Você não conhece, nunca viu. Então não caiam nessa. E uma das dicas que o pessoal basicamente dá aqui, passa para todo mundo, é não fazer pagamentos sem ter visto e conseguir estar com as chaves em mãos. O nosso caso foi um pouquinho diferente, pode ser que aconteça com vocês, que tem casos que a casa só vai ficar livre, por exemplo, depois de 15 dias, depois de 10 dias, pode ser que o landlord, ele não queira te fornecer as chaves até o inquilino atual deixar aquele local, por alguns outros motivos, como por exemplo, você já adentrar na casa, ou sei lá, é um dos argumentos que eles usam. Então até chegar na sua data definitivamente de entrar, eles não vão te entregar a chave, mas pode te pedir aí um valor de depósito ou de booking, de reserva, para você garantir a sua vaga, o seu local.
Então pode acontecer em alguns poucos casos, mas por via das dúvidas, quando vocês acharem, tiverem aí com baita dúvida, estiver suspeitando, procurem ajuda, perguntem para o pessoal, usem os grupos, né, para poderem aí fugir desse tipo de situação, porque já é difícil achar um lugar, imagina perder dinheiro, então é muito complicado. Bom, comigo, por exemplo, eu me deparei com um anúncio uma vez de uma acomodação, né, tinha o textinho tudo bonitinho, próximo do Spire, que é um monumento que tem aqui, a região, a área central, né, de Dublin. Quanto mais próximo do centro, mais caro fica, mas esse anúncio estava super perfeito. Era só 350 euros pela vaga. Então, tipo, você achar 350 euros numa vaga numa área central, super barato e com uma acomodação basicamente de luxo, que eram as fotos e tudo que fornecia ali, claramente era algo de, no mínimo, se suspeitar. Então, fiquem ligados com o que vocês estiverem encontrando por aqui nos anúncios. Tem gente que já identifica quando é esquema ou não, e já faz essa postagem, comenta já que é esquema para você pular fora, ou pelo menos tomar cuidado se você quer seguir adiante com isso. Então fiquem ligados com todos os anúncios que vocês verem quando iniciarem a busca pelas acomodações. Bom, e aí, quais são os locais mais buscados para poder localizar uma acomodação e um local, né, um quarto compartilhado ou algo do tipo? Bom, a maioria deles são grupos no Facebook, diversos, tem bastante. Então, você tem o Daft, que é um site mais buscado aqui, mais utilizado nesse quesito, para você poder ir procurar um quarto compartilhado, coisa do tipo, até mesmo casa com seus amigos. Sei lá, tá? Você e mais 3, você não precisa ficar fixo, você procura ao mesmo tempo que um quarto compartilhado para você, como uma casa para todo mundo. Então, fica aí como opção também. A casa, claro, o pessoal, às vezes eles, né, quem é imobiliária, o que for, geralmente eles pedem referências, né, do trabalho, de um landlord antigo, então pode ser que fique mais difícil. Mas para acomodação também, para o quarto, às vezes o pessoal pergunta. Só que na maioria dos casos tem uns que não, porque sabe da situação. Então, tem esses dois quesitos, mas podem procurar os dois, mal não vai fazer. Então, você tem esse website que é o Daft, vou deixar na descrição. Tem o Rent.ie, vou deixar na descrição também. E tem alguns outros, mas os dois mais utilizados, na verdade o Daft é o primeiro, depois vem o Rent. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aí na descrição o link, é só procurar, ver lá se vocês conseguem, né, localizar tudo direitinho. Bom, invista no seu networking, então não fique dependendo só da sua parte digital, né? Você pode incluir aí o boca a boca, vou dizer assim, você pode perguntar tanto para os seus colegas de escola, né, se eles têm recomendações, sabem de alguém que está deixando alguma acomodação, alguma vaga, onde vocês possam fazer uma entrevista para aquela vaga, ou até mesmo, né, no trabalho também. Tem pessoal que já chega, já conhece o trabalho, às vezes pergunta ali, pergunta aqui, conhece pessoas, e isso também ajuda bastante. Então não fique preso só aos grupos e aos websites de locação. Fazendo um resumão, é uma crise que não é de hoje, que está se estendendo e piorando, então está bem caótico. Previsão de melhoria não tem, então a gente não tem nada, nenhum estudo que diga que vai melhorar. Então o pessoal aí que provavelmente pode, né, pensar em adiar por conta disso, também não se sabe, né, o que pode acontecer daqui 3, 6 meses ou um ano. Simplesmente não tem como saber. E, né, também a gente tem aí a chegada dos refugiados da Ucrânia, que vai dificultar um pouco as coisas nesse quesito da acomodação. Igual eu falei, começando aí com 100 mil, pode bater aí 200 mil. Então é muita gente para realocar, muita gente. Também em questão aí da busca de quem já chegar aqui pela acomodação, busquem utilizar todos os recursos que vocês tiverem disponíveis, né? Dos grupos, dos sites, dos conhecidos, dos amigos. E por fim, também, né, tomem muito cuidado com os esquemas. Tem muito golpista solto na internet, tentando aí, né, ganhar dinheiro em cima do pessoal. Tá batalhando para conseguir um lugar para ficar, para poder, né, ter um descanso e tudo, poder estudar o inglês também. E o pessoal aproveita dessa situação. Então, tomem bastante cuidado.
Então eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre a questão de intercambistas depois dos 30. Se é tarde ou não, e basicamente a resposta é que não. Muitas pessoas fazem o intercâmbio depois dos 30, isso não é um problema. Então assim, se você tinha isso em mente, esse tipo de pensamento, porque achou que já é tarde por algo que aconteceu na sua vida, você já queria fazer intercâmbio, mas por alguns outros propósitos que você deu prioridade, você não conseguiu viajar e agora você consegue e fica com essa dúvida, pode vir sem medo, que não tem nada disso. Eu já conheci gente aqui que tem 40, 41 anos, mais do que isso. Tem pessoal que faz postagens também nos grupos e tem aí mais do que 45, tem 50 anos, estão todos fazendo intercâmbio. Então você que vai fazer a dificuldade. Se você achar que não é para você, aí a sua mentalidade nesse quesito. Então é o mais como determinação e força de vontade. É só você querer mesmo vir e participar do seu intercâmbio que vai dar tudo certo. O fator de dificuldade que pode acontecer aí é basicamente em relação aí talvez ao inglês. Quanto mais velho a gente fica, né, cientificamente falando, naturalmente acontece de você ter uma dificuldade maior em alguns assuntos para poder aprender, né? Você tem uma aprendizagem aí um pouco mais lenta, mas você está vivendo o inglês aqui, é o dia a dia, então você acaba aprendendo, né, com uma velocidade, né, por conta do contato direto. Então ajuda bastante e é uma forma eficiente de você aprender o idioma. Que aí a gente chega na parte do pessoal que tem esse receio de vir com um pouco inglês. Para ser sincero, digamos assim, não é um problema, não quer dizer que você não possa vir se você não tenha um certo conhecimento de inglês, né, ou básico, né, se você está nessa área aí do básico. Então tem gente que fica nesse receio também, mas o que você definitivamente tem que estar ciente é que você vai passar por mais dificuldades por não conseguir se comunicar, entendeu? Então assim, o que acontece de forma realista é que você tem assim uma certa dificuldade de comunicação, né, em algumas situações, mas hoje em dia a gente tem o celular para ajudar também, né? Então assim, é um pouco também ligado com o quanto de determinação você tem, e muita gente vem sem o inglês. E o aprendizado ali, principalmente das primeiras etapas, costuma ser rápido, porque o básico do inglês ali, querendo ou não, com pouco tempo, se você começar a treinar e dedicar, você já começa ali a se soltar um pouquinho e esse conhecimento vai chegando, né, e adentrando cada vez mais. Então, não é um problema, mas precisa ter em mente que você terá aí umas certas dificuldades em algumas outras coisas. Então não fique com medo, por exemplo, de que você não vai conseguir um emprego. Tem emprego, mas é claro, o pessoal não vai te contratar se você fizer, né, uma entrevista para ser, sei lá, recepcionista. O pessoal precisa de alguém que consiga se comunicar. Então não adianta você tentar, né, aplicar para essa vaga. Então você vai procurar outras vagas que você possa ser algum assistente ou algo do tipo, que você possa ali, ao mesmo tempo que você está aprendendo o idioma, você consiga executar as suas tarefas. Bom galera, esse foi mais um vídeo aqui no Mais Irlanda, espero que vocês tenham gostado. Tentei aí colocar um pouquinho mais do que está acontecendo hoje em relação das acomodações e falar um pouquinho brevemente sobre a questão da idade e o nível de inglês para estar fazendo o intercâmbio. Então, espero que vocês tenham gostado, curta aí, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e até a próxima.